Bom dia, boa tarde e boa noite. Depende de quando você estiver assistindo. Hoje é o dia 4 de abril. Esta foi uma semana um pouco turbulenta para nós aqui em casa. Na segunda-feira, no dia 30, minha esposa foi operada do rim. Correu tudo bem, teve que extrair o rim, ficou só com um, mas está indo tudo muito bem. E hoje já é sábado, ontem ela deu alta e ela ainda está em casa, ela já caminha por aí, está caminhando devagar um pouco, né? Não pode fazer muito esforço, não pode ficar sentado por muito tempo, mas lá, por isso eu não fui na igreja. E já é quase a hora do almoço e eu estou aqui para fazer a gravação deste vídeo, aproveitando esse momento mais cedo um pouco. Na semana passada só pude fazer o vídeo ontem. Muito bem, o assunto desta semana aqui é as mulheres no ministério de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, queremos que Tu estejas conosco nesse estudo da lição do relacionamento entre Jesus Cristo e as mulheres, porque precisamos muitas coisas aprender aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui o verso que está em Gálatas 3, versículo 26 até 28, ele está dizendo que não há diferença alguma entre homem e mulher para Jesus Cristo, né? Assim como não há diferença entre judeu e grego, nem entre escravo e liberto, todos eles perante Jesus Cristo têm exatamente o mesmo valor. Então diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, todos, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, né? Isso quer dizer unidos. Então Cristo, ele tem dupla cidadania, dá para dizer assim, né? Então, é dupla natureza. Ele é divino, ele é Deus, mas também é humano, é ser humano, como nós somos, não é? Então aqui está dizendo que não tem homem, não tem mulher, todos são um em Cristo, todos têm o mesmo valor, entre outras classificações, né? Eu quero começar aqui dizendo que o verdadeiro papel da mulher na sociedade não é valorizado. Ele é posto em, vamos dizer, não sei se último plano, mas anda próximo desta situação, né? O verdadeiro papel da mulher é a formação de cidadãos por meio da educação. Então, desde a criança, desde que ela está no ventre, a criança está no ventre da mãe, depois dos seus primeiros meses, primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos, esse é o momento em que a mãe se relaciona intensamente com aquela criança e forma um cidadão. Isso não tem valor, né? Hoje isto chamam de dona de casa, chamam de mãe, chamam de... enfim, mas não tem valor nenhum. Nenhum não, mas tem bem pouco valor. A mulher hoje é valorizada se ela é uma profissional, se ela trabalha, se ela ganha dinheiro, né? Se ela é diretora de uma empresa, se ela é médica, etc. Tudo isso a mulher pode ser e deve ser, porque a mulher tem uma contribuição um pouco diferente do que o homem, né? Tudo isso, a mulher não deve ser só uma doméstica, não. Porém, o valor da educação dos filhos teria que nessa nossa sociedade ser muito mais alto. Inclusive, eu acho que a sociedade, as universidades deviam de providenciar cursos de formação de mães, né? Cursos com diploma. A sociedade precisa de mães capazes. A mãe pode até trabalhar, mas eu acho também que a sociedade devia de financiar as mães, né? Uma mãe que ganha um filho, hoje tem alguns meses, se ela é empregada, etc., uns poucos meses, não me lembro nem quantos. Mas não, eu entendo que a sociedade devia de pagar para as mães serem mães
e educar os seus filhos mediante um curso de formação de princípios baseados na Bíblia, não é? Para que tenhamos uma sociedade realmente próspera. Isso teria retorno. As sociedades fariam um investimento, teria retorno. Bem menos cadeias, bem maior produtividade, se valorizasse as mães com o devido valor. Mãe não recebe nada hoje para ser mãe. Tem que trabalhar para dar o sustento do alimento para os filhos. Mas a maioria das mães hoje não tem mais tempo e nem qualificação para dar o sustento espiritual para os filhos, a educação moral, etc. Então, por isso nós estamos numa sociedade falida, porque a base da sociedade não tem valor, né? As mães não têm valor. A cultura hoje é uma cultura contra a mãe, a favor da mulher independente. De novo eu digo, a mulher tem que ser independente. Isso é uma coisa boa, entende? Porque a mulher, Deus, quando fez o homem e a mulher, ele fez a mulher igual ao homem. Não disse que a mulher tem que ser inferior nem superior, nem o homem inferior ou superior. Não, igual. Mas hoje, ser igual é ser profissionalmente capaz como o homem é. Mas ser igual não quer dizer, aliás, até nisso a mulher nem pode ser igual ao homem. A mulher naturalmente é superior ao homem na formação dos cidadãos, porque só a mulher tem capacidade de ser mãe, o homem não tem capacidade de ser mãe. Só a mulher traz de dentro de si um novo cidadão, não é? E esse papel não é importante, não é? É importante hoje a amamentação, que se defende tanto, que deve ter. Então agora falando cada vez mais que as crianças devem nascer de modo natural, não de cesariana, etc., só quando é necessário, mas não estão enfatizando na formação de cidadãos, que é o verdadeiro papel insubstituível das mulheres mães. Bom, feita essa vamos dizer assim, descarga inicial, né? Vamos estudar aqui. Bom, as duas mulheres que formaram os dois homens que mudaram a sociedade humana. Isabel e Maria. Isabel, mãe de João Batista, era Isabel, né? Isabel. E Maria, mãe de Jesus Cristo. As mulheres que receberam o advento de Jesus. Está aqui o título, né? Isabel chamou Maria de bendita e chamou aquela criança de meu Senhor. Ela sabia. Essas mulheres tinham conhecimento das Escrituras, tinham recebido a orientação dos anjos. Maria também mencionou as Escrituras quando se referiu a Jesus Cristo, né? Se referiu aos antepassados, né? Fez a ligação entre a história de Israel e Jesus Cristo, né? Mas o mais importante que eu quero salientar aqui, que eu já falei no início, é que foram essas duas mulheres que educaram. Uma educou João Batista e outra educou Jesus Cristo. João Batista se tornou precursor, um profeta precursor, usado por Deus. Portanto, para que fosse usado por Deus, teria que ter uma educação básica, fundamental, muito boa. Esse foi o caso de Isabel. E o caso de Maria, ela educou nada menos do que o Salvador do mundo, humano, né? Porque aqui, Deus, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e a natureza humana, a partir do nascimento aqui na terra, né? E foi Maria que educou. As bases da sociedade são um homem mais uma mulher, Deus orientando e formando cidadãos, né? Formando caráteres, educando. E nessa educação, repito mais uma vez, o papel mais importante é o da mulher. Não é o do professor ou da professora, não é o do marido, não é o do pai. O pai tem uma responsabilidade enorme. Mas a responsabilidade da mulher e o poder da mulher nesse sentido é sempre superior. Ela é mãe. Ela trouxe a criatura de dentro de si. Ela tem a sensibilidade para isso. Vamos para outro assunto. No caso das viúvas, né? Das duas viúvas. Continua aqui com duas viúvas e depois termina com outras duas viúvas, né? Não, aqui primeiro, na parte de segunda-feira, é uma viúva só.
A viúva de Naim, né? Naqueles tempos antigos, viúva não tinha valor nenhum também. Hoje as viúvas são pelo menos amparadas, mais ou menos, né? Uma viúva que perdeu o marido, ainda mais se fosse mais idosa, e se não tivesse capital, não tivesse renda, alguma coisa, um amparo, etc e tal, não tinha perspectiva nenhuma, que foi o caso dessa viúva de Naim. O marido faleceu, mas ela tinha um filho, e o filho podia ampará-la, e era o que acontecia, e esse filho morreu. Então aqui aconteceu um encontro que a lição narra de forma assim muito bonita, muito elegante. Estava saindo da pequena vila lá de Naim o cortejo fúnebre para enterrar o filho da viúva. E vinha entrando um outro cortejo, que era o cortejo das pessoas que seguiam Jesus. Jesus vinha na frente e atrás vinha um grupo, uma multidão de pessoas seguindo Jesus. Esses dois cortejos se encontraram. No primeiro cortejo, na frente ia um morto, a morte, o salário do pecado, o produto da ação de Satanás. Ia indo lá e a choradeira, né? E no segundo que vinha entrando, vinha Jesus, a vida, o que era capaz de devolver a vida, o que veio para salvar a humanidade, para dar a vida à humanidade. E se encontraram os dois, e Jesus se sensibilizou com a viúva de Naim. Ele viu a situação dela, entendeu a situação dela. Tocou o esquife, mandou parar e, por meio de uma palavra, o morto ressuscitou e se levantou e continuou amparando a sua mãe. Aqui agora, na parte de terça-feira, nós temos mulheres de gratidão e fé. Então, no caso aqui, é a história de Maria, né? Maria, essa Maria que fala aqui, que ungiu Jesus Cristo, né? Que está em Lucas capítulo 7, no 36 em diante, que era irmã de Marta. Essa é a mesma Maria que aparece lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, né? E que tinha por irmão Lázaro, em que Jesus ressuscitou Lázaro, uma outra oportunidade, né? Essa Maria era uma prostituta. Eu não tenho certeza se era aquela prostituta que o nome dela era Maria Madalena, né? Se era aquela prostituta que queriam apedrejar. Não me lembro bem agora no momento, mas não faz mal. O fato é que ela era uma pecadora, e pecadoras eram as prostitutas, né? E essa foi liberta por Jesus, tempos atrás. Ela estava tão grata que saiu disso. Parênteses, vou abrir um parênteses. Eu lembro que esses tempos eu vi um programa na televisão onde entrevistaram 10 prostitutas no Rio de Janeiro. Dessas 10, 7 queriam sair, não tinham como. Nesse caso, aqui voltando à história, esta Maria queria deixar de ser prostituta. E Jesus deu a força para ela deixar disso. E ela estava muito agradecida a Jesus. Então, Jesus tinha entrado aqui na casa de Simão e foi ali para uma janta, foi convidado, etc. E essa Maria entrou de fininho assim, sem que ninguém percebesse muito. Ela comprou um vaso de um perfume alabastro. Naquela época, o produto mais caro que existia. Tem que trabalhar muito tempo para conseguir comprar um produto desse. Era muito caro. Só podia, pelo visto, usar uma vez. Quebrava o vaso, usava o perfume e pronto, né? E então aquilo era um produto importado, uma especiaria. Muito, muito, muito caro. E ela queria agradecer. Ela estava chorando. Entrou ali sem pedir licença. Ela precisava de uma oportunidade para agradecer. E entrou e foi ali e se ajoelhou aos pés de Jesus Cristo e e chorava ali, molhava os pés de Cristo com as suas lágrimas e lavou os pés de Cristo com aquele perfume que tomou conta da casa toda. E nem lembrou de trazer uma toalha, tinha cabelos compridos, passou a enxugar os pés de Jesus Cristo com seus cabelos. Veja que coisa mais linda, que cena. E o anfitrião disse, mas esse não é profeta. Senão ele teria visto que essa prostituta que tocou ele, não se pode tocar uma prostituta. Como assim não se pode tocar uma prostituta? Mas iam lá, né? Aí podia. E então Jesus falou para Simão, tem uma coisa para te dizer. Fala. 2 cidadãos
estavam devendo para alguém, um 500 denários, outro 50. E nenhum dos dois conseguia pagar a conta. E o credor resolveu perdoar a conta, de um e de outro. Qual dos dois você acha que se tornou mais grato a esse perdoador? Aí se você, provavelmente o que mais foi perdoado, pois é. Esta mulher, eu entrei na tua casa, você não me recebeu, não me deu água para lavar meus pés, não me deu um beijo, nem nada. Essa mulher aqui não para de beijar meus pés e lavar os meus pés com suas próprias lágrimas, e com esse perfume, e enxugar os meus pés com seus cabelos. Porque ela era uma grande pecadora, e tudo foi perdoado para ela. E agora Jesus perdoou outra vez, não é? Por isso que ela está tão grata. Então, o que nós aprendemos aqui? Os 10 leprosos que foram curados, só um voltou, né? 9 não voltaram. Nós temos que agradecer a Deus. Deus merece ser agradecido, né? E agora aqui, ainda mais uma vez, sobre Marta e Maria. Então, continua a história de Maria, porque essa é a mesma Maria, né? Essa mulher que foi perdoada aqui, ela é a mesma Maria de agora. Então, Jesus se hospedou aqui na casa de Marta e Maria. Essas eram duas irmãs, que também eram irmãs de Lázaro, né? Está ali em João capítulo 1, versículo 1 e 2. E essa Maria que ungiu Jesus agora estava ali. E Marta estava apressada, pronto, agora que eu não tenho que fazer o alimento, né, etc. Para aquela gente toda, estava lá Jesus, seus discípulos e não sei quantas pessoas mais. Então não é fácil, né? Tem que fazer o alimento. E Maria estava lá agora assistindo Jesus. De novo a Maria, aquela Maria, né? Assistindo Jesus, ouvindo. Esqueceu do resto do universo. Estava ouvindo, nem lembrou que a sua irmã estava precisando de ajuda. E lá pelas tantas, a irmã, Marta: Jesus, com licença, você não se importa que Maria, minha irmã aqui, não me ajuda em nada? Fica só te ouvindo aqui para preparar o alimento? E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa parte não vai ser tirada dela. Gente, então, como é que fica? Vem todo esse pessoal para casa, etc., e não se prepara alimento para essas pessoas? Vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, Jesus tinha multiplicado pães, tinha multiplicado peixes, não é? Jesus já precisava se preocupar em fazer o alimento. Tinha transformado água em vinho, não é? Jesus fazia muitos milagres. Precisava preparar alimento quando estava lá alguém que era capaz de produzir esse alimento? Do nada? Ou do pouco que tinha? Precisava? Não precisava. Faltou fé. Para Marta faltou fé. Maria escolheu a boa parte, né? Bom, então também ainda fala aqui que havia muitas mulheres, várias mulheres, que foram curadas, né? Que foram beneficiadas por Jesus, que ouviram Jesus, que tiveram parentes curados, tiveram filhos curados, etc. As mulheres eram muito, muito, muito gratas. O que essas mulheres faziam? Elas supriam Jesus, estavam sempre caminhando junto. Muitas delas mulheres ricas, supriam Jesus. Não diz como, mas por certo, com alimento, com apoio financeiro, né, com aquilo que as mulheres são capazes de fazer muito bem, que é perceber o que é necessário, né? Perceber o que é necessário para suprir. Aqui em Juí, infelizmente, faleceu, tinha uma mulher que tinha essa percepção. Ela tinha essa percepção muito desenvolvida. Certa vez chegou um pastor novo aqui na nossa igreja e ele estava se organizando ali na sua casa, que ele alugou, etc. E ela, não sei por que cargas d'água, se imaginou que ele estava precisando de pão em casa. E ela fez um pão bem grande, bonito, como ela sabe fazer, e levou para ele. Ele disse: poxa, mas eu estou precisando de pão. Então as mulheres têm essa capacidade de perceber, né? E essas mulheres acompanhavam Jesus. Então tem essa sensibilidade que só as mulheres... Isso se chama empatia, né? Que outros chamam de quinto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. 5 os homens têm, as mulheres também. Bom, enfim, aqui
as duas últimas viúvas. Uma viúva era pobre e ela tinha uma causa que estava na justiça e essa causa estava parada. Como no Brasil, né? Fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. A pessoa morre e a causa está lá. E esse juiz não estava nem afim. Na Bíblia chama de juiz iníquo. Né? Está em Lucas capítulo 18, né? Do 1 ao 8. O juiz iníquo. Ele não estava... Essa viúva, por que eu vou estar me envolvendo com essa viúva? Ela que se dane. Mais uns dias ela morre e tá, tudo bem. Mas a viúva tinha uma arma. O importunamento. Não sei quantos, mas vamos dizer assim, todos os dias a viúva estava, como é que está minha causa? Já julgou minha causa? Ah, não deu tempo, mas deixa, daqui uns dias eu vou. Aí no outro dia, e a minha causa? Ah, ainda não deu. No outro dia, senhor juiz, eu preciso, é minha causa. Ah, essa mulher está me importunando. Julgou a causa dela, deu ganho de causa, pelo que imagino, e a viúva foi beneficiada. Por quê? Insistência, persistência. Né? Nunca desista. Nunca desista. Né? Se diz assim que o brasileiro não desiste nunca, isso é uma coisa boa. Né? O cristão não desiste nunca. Ore por teu pai, por tua mãe, por esse, por aquele. Ore, não desiste nunca. Não fraqueje na tua fé. Mantenha a esperança sempre, como essa viúva. Né? Não que Deus seja um juiz iníquo, não. Mas nós precisamos crescer. E é pelo meio do esforço, da persistência que a gente cresce. É por isso. Né? E por último, a viúva das duas moedas. Não é pecado ser rico e também Deus não está pedindo que os ricos entreguem tudo na igreja. Não é isso que Deus está pedindo. Mas Deus também não gosta quando nós damos a nossa oferta e batemos o sino. Né? Oh, olha quanto deu fulano. Ou então quando damos a nossa oferta, barbaridade, que eu podia comprar um carro com isso, eu podia comprar isso, eu podia comprar um computador e aquele outro. Ah, tá caro, né? Esse dízimo, tá caro o dízimo, né? Tá caro o pacto, né? As ofertas, tá. Então não dê nada. O que aconteceu com a viúva? Esse aqui é um exemplo. Né? Esse é um exemplo. A viúva sim, deu tudo. Ela tinha só 2 moedas, deu tudo. Olha só, 2 moedas. Porque, veja bem, ela podia ter dado uma, né? Ficar com outra. Ela tinha um pouco valor, podia ter ficado com outra, né? Mas ela deu todas. A história conta de 2 moedas. Porque se fosse só uma, ela teria que dar tudo, fosse ofertar. Mas não, ela podia ter dado a metade da sua poucas posses. Ela deu tudo. Essa viúva, ela dá o seguinte exemplo. Vamos dar o exemplo. Fé. Eu vou dar tudo, mas Deus vai me amparar. Isso é fé. Quem doou tudo. O que hoje nós temos que fazer? Nos doar. Isso precisa fé, porque é assim, ó, nos doar significa mudança em nossa vida de várias coisas que nós certamente não queremos mudar, que a gente gosta, né? Em termos de alimento, em termos de vestuário, em termos de pinturas, em termos de vários costumes, em termos de programas que assistimos na televisão, etc, né? Tem que abrir mão de tudo isso. Por certo, nesse sentido, esta viúva nos ensina bastante. Que todos nós tenhamos muito proveito com esses estudos aqui do livro de Lucas, maravilhoso livro. Santíssimo e poderoso Senhor Jesus Cristo, abençoa agora os estudos e todos os que assistirem esse vídeo. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. Tchau.